muitos se apresentaram subscrevendo a autoria desta homenagem. Para compor a nossa mesa de honra, eu convido primeiro a excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado, doutora Lúcia Leia, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Convido também o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, representando também os autores desta homenagem. Convido o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Adilson Vieira Macabu. Convidar ainda o excelentíssimo senhor, o Regedor-Geral de Justiça, doutor Antônio José Azevedo Pinto. Convidar, representando também a magistratura do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor desembargador Ciro Darão. Convidar o meu presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Guadir Damuso. Proposta à mesa, vamos todos ouvir e cantar o hino nacional, que será executado pelo coral Vozes do Éden, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, já deixando aqui os nossos agradecimentos. Ouvirando e mirando as margens plácidas de um povo heróico retumbante, e o sol da liberdade em vários códigos brilhou no céu da pátria nesse instante.
Vou passar a palavra para o início das homenagens ao deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, várias vezes secretário de Estado, governou o nosso Estado por vários períodos e nos honra aqui, representando o povo do Estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, sendo dos autores mais entusiasmados desta iniciativa. Deputado Luiz Paulo. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentando o presidente dos nossos trabalhos, o deputado Paulo Ramos, que teve a feliz iniciativa de conceder a medalha Tiradentes à nossa respeitável ministra. Eu cumprimento todos que estão presentes à mesa. Era um dia comum aqui no nosso plenário discutirmos os projetos de lei que estavam na ordem do dia, quando fui abordado pelo deputado Paulo Ramos, que propunha conceder a medalha Tiradentes à ministra. E eu assinei com um profundo entusiasmo. E ele me concedeu, inclusive pelo entusiasmo, a coautoria. E dentro dessa leva, diversos outros parlamentares de todos os matizes políticos quiseram ser coautores da proposta liderada pelo deputado Paulo Ramos. Estou fazendo essa inicial, ministra, para que a senhora tenha consciência de como a senhora é admirada e respeitada no parlamento fluminense. E tenho certeza que esse sentimento é o sentimento do nosso país. Já fui corregedor desta casa e sei como deve ser difícil para a senhora a função de corregedora do CNJ, porque a senhora tem que decidir exatamente sobre deslizes dos seus pares, na linguagem mais popular, de malfeitos dos seus pares. E a senhora faz com destemor, com honradez, com dignidade e com grande bravura. Considero que o Parlamento Fluminense, quando lhe homenageia na manhã de hoje, ele está simbolizando o sentimento de todos os brasileiros. Ontem foi dia do taquígrafo e eu conversava aqui, antes do expediente, com uma taquígrafa, que ela me dizia que cada um de nós está sempre em busca de um herói. E eu concordava com ela. Será bom o dia que esse país tiver milhares, milhões de heróis. Mas a homenagem de hoje simboliza que na luta contra os malfeitos, na luta contra a corrupção, na luta republicana, ministra, a senhora é a nossa heroína. Aceite essa homenagem do fundo do nosso coração. Muito obrigado. Registrar a presença do deputado federal,
nosso grande companheiro Chico Alencar. Presença da desembargadora Denise Levi Tredler. Desembargador Roberto Tagliano. Dr. Oscar Níbal Chapano, juiz do Tribunal Internacional. Professora Sandra Santos, diretora-geral do Instituto de Educação. Senhora Vânia Moura Pinto, esposa do senhor Antônio José Azevedo Pinto, corregedor-geral de Justiça. Dr. Marco Alves da Assunção, juiz de direito titular da 28ª Vara Civil da comarca da Capital. Doutor, amigo, Tércio Lins e Silva, advogado. Também o Dr. Alex Fabiano, advogado da Adcom Rio. Também Dr. Eduardo Gouveia, aqui, presidindo das comissões da nossa vida. Doutora Maria Alcina Dias Torro, advogada. Dr. Rafael Bandeira de Mello, também advogado. Grande companheiro Zé Carlos Arruda, da direção do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Marcos Dias, presidente da OCB, a Organização que Organiza as Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro. Nosso companheiro Bartolomeu França, secretário das Relações Sindicais da União Geral dos Trabalhadores. Nosso sempre deputado Fernando Bandeira, diretor da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Nosso também companheiro, grande companheiro e amigo Marcelo Cosolino, presidente do Sindicato dos Fazendários do Estado do Rio de Janeiro. Pastor Alain Pereira, Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Ana Amélia Franco, presidente do PSDB. Paula Patrícia Nogueira, vice-diretora da Justiça Federal. Marcos Maria, presidente do Sindicato dos Servidores do DETRAN, do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Nossa grande lutadora também, Mariléia Osmond, presidente da Associação dos Servidores do Instituto do IACERT Rio de Janeiro, pastor Vaguinho, que já conduziu o nosso coral, e também o pastor Marcos Pereira. A Elisa Figueiredo, desembargador, representante do desembargador José Carlos Figueiredo. Vamos agora passar a palavra para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, meu presidente, doutor Wadir Damus. Excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos, excelentíssima senhora ministra Eliana Camon, eu saúdo a toda a composição da mesa na pessoa dos dois, minha senhora, meus senhores, senhores advogados aqui presentes. Nós temos tido
nós da OAB, com o Conselho Nacional de Justiça, uma relação extremamente produtiva, profícua e democrática. A OAB lutou pela criação de um órgão que significasse, que contribuísse para uma abertura maior do Poder Judiciário para a sociedade, que contribuísse para a democratização mais aprofundada do Poder Judiciário e que contribuísse para o fortalecimento do Poder Judiciário. Esse órgão foi criado, é o Conselho Nacional de Justiça, que, ao contrário do que alguns pensam, não é um controle externo do Poder Judiciário, é um controle interno. O Conselho Nacional de Justiça integra, como diz a Constituição, a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, e acho que tem como papel fundamental exatamente o fortalecimento do Poder Judiciário. E muitas vezes isso não é entendido nem pelo próprio Poder Judiciário ou por setores importantes desse poder. O papel do Conselho Nacional de Justiça, muitas vezes, do nosso ponto de vista, injustamente, tem sido mal compreendido, tem sido criticado, porque configuraria uma interferência indevida na condução administrativa da justiça do nosso Poder Judiciário. E acho que esse é um entendimento equivocado. A ministra Eliana Calmon, eu quero aqui parabenizar os autores da homenagem a ela, a outorga da medalha Tiradentes, a ministra. Eu quero parabenizar a todos, né? Nada mais oportuno, nada mais apropriado do que entregar essa outorga máxima da Assembleia Legislativa do nosso Estado à ministra Eliana Calmon, porque a ministra encarna exatamente esse papel que nós esperamos do Conselho Nacional de Justiça. O Poder Judiciário, os três poderes da República, é aquele ainda mais fechado, é aquele ainda muito imbuído de um corporativismo que acaba não sendo condizente com os novos tempos da democracia brasileira. Ao Poder Judiciário compete julgar, dirimir os conflitos que surgem na nossa sociedade. Ao Poder Judiciário, e tão somente a ele, compete combater, julgar, processar as irregularidades que os nossos homens públicos praticam na condução da administração pública brasileira, na administração da governança. E nós não podemos, seria errado entender, que o Poder Judiciário às vezes se deixa contaminar também por esses malfeitos que ocorrem em outros setores da administração pública brasileira. Obviamente, o nosso Poder Judiciário é composto por homens e mulheres, em sua esmagadora maioria, honesta, honrada, trabalhadora. Mas há aqueles que se desviam, há aqueles que efetivamente agem de forma não condizente com princípios republicanos. E nesse sentido, a atuação da ministra Eliana Calmon tem sido rigorosa, dura e implacável, como deve ser. Porque o povo brasileiro, nesse mar de corrupção endêmica que infelizmente ainda marca a estrutura administrativa do nosso país, ao Poder Judiciário compete exatamente enfrentar esse quadro. Ao Poder Judiciário compete efetivamente processar e julgar aqueles que se conduzem de forma incorreta perante a lei, perante a Constituição. Então esse poder não pode ser um poder fechado, esse poder não pode ser um poder de costas viradas para a sociedade. Esse poder tem que prestar conta da sociedade como qualquer setor da vida republicana brasileira. E a ministra Eliana Calmon tem enfrentado, com seu estilo destemido e timorado,
tem enfrentado essas resistências que ainda existem em setores importantes da justiça brasileira. Nós não podemos, o povo brasileiro, infelizmente, ele aprendeu a conviver com esse sentimento de que a corrupção é inevitável, de que não há como evitar a corrupção, aprendeu, infelizmente, a adotar como máxima rouba mais faz, mas em relação ao Poder Judiciário, a cidadania não convive com o sentimento de suspeita, porque o cidadão sabe que a missão do Poder Judiciário é exatamente combater esses malfeitos e essas irregularidades. Então a cidadania não aceita que ela possa, o cidadão, diante de um juiz numa mesa de audiência, diante de um desembargador no seu gabinete, o cidadão não aceita suspeitar daquele magistrado, daquela magistrada. O Poder Judiciário tem que estar acima de qualquer suspeita. E para isso existe o Conselho Nacional de Justiça, e para isso existe a Corregedoria Nacional do Poder Judiciário, que hoje é ocupada de forma honrada pela ministra Eliana Calmon. A OAB tem sido aliada da ministra nessa luta. A OAB, através inclusive de 2 conselheiros aguerridos que hoje lá ocupam, representam a OAB no Conselho, tem apoiado de forma decidida a atuação da ministra Eliana Calmon. Então me sinto aqui, representando os advogados fluminenses, muito à vontade para me solidarizar com a ministra, para dizer que essa outorga da medalha Tiradentes é mais do que merecida, e eu tenho a certeza que, ultrapassadas essas incompreensões, o resultado final do trabalho do Conselho Nacional de Justiça terá significado fortalecimento do Poder Judiciário, terá significado uma melhor compreensão da sociedade do que significa o Poder Judiciário para o nosso país, e eu tenho a certeza que, no final das contas, a justiça brasileira vai aplaudir o papel e a condução do Conselho Nacional de Justiça. Ministro, pode sempre contar conosco. Muito obrigado, bom dia a todos. Passar a palavra agora para o excelentíssimo senhor desembargador Ciro Dallagnol. Excelentíssimo senhor deputado Paulão, preside esta celebração, essa homenagem, excelentíssimo senhor deputado estadual Luiz Paulo, que representa também os demais deputados desta Assembleia Legislativa, excelentíssima senhora ministra, corregedora Eliana Calmon, demais componentes da mesa, deputados, autoridades, senhoras e senhores. Sempre que venho a essa casa, respiro ares democráticos que invejo não passarem pelo poder que eu represento. Aqui, numa casa do povo, se faz efetivamente a vontade do povo, e esta homenagem é reflexo desta representação popular tão importante no meu estado do Rio de Janeiro. Quando todo o povo brasileiro clama por homenagear a ministra que tão bem representa a magistratura do Brasil, aqueles que aspiram efetivamente por uma magistratura, por um poder judiciário mais democratizado. E eu explico por quê. Perdemos a grande oportunidade na Constituinte de 88 de levar a democracia para o interior do Poder Judiciário. Invejamos o que ocorre aqui nessa Casa Legislativa, porque aqui estão os representantes do povo a legislarem, a fazer as leis e a prestar as homenagens devidas a quem as merece.
No Poder Executivo, o povo escolhe diretamente. No Poder Judiciário, nós nos fazemos magistrados através de concurso público, que é um outro critério de seleção, mas internamente falta-nos a democracia. Agora, em novembro, teremos eleição no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os 5 mais antigos serão eleitos pelos 180 desembargadores. Ora, se somos quase 1.000 magistrados no estado do Rio de Janeiro, por que um colégio eleitoral tão restrito? Por que os elegíveis também se restringem aos 5 mais antigos? Em dias tristes, como vive a nossa República, suponhamos que os 5 mais antigos sejam indignos de ocupar esse cargo. E nós, magistrados, seremos obrigados a homologar esses 5 nomes, por falta de opção legal para a escolha daqueles que melhor representem a administração do Poder Judiciário. Nesse sentido, a homenagem que essa Casa do Povo presta à ministra Eliana Calmon nos enche de orgulho, porque neste momento é a ministra que melhor representa o melhor da magistratura do Brasil. É a ministra que, com seus atos, nos traz uma luz do fim do túnel para mostrar que nós somos magistrados, mas somos, antes de tudo, servidores do povo. E ao povo temos que prestar contas. E para o povo devemos nos voltar, ao contrário do que acontecia com os padres que rezavam de costas para o povo antigamente, antes do Concílio Vaticano II. E que hoje, até mesmo os menos democráticos, as instituições menos democráticas se voltam para o povo para falar e olhar olho a olho com o povo. Por que nós, magistrados, ainda temos que viver tão distantes da população, construindo casas que nos trazem muitas vezes vergonha e nos faz indignos de administrar o erário público? Quando construímos palácios, enquanto que a população que necessita de justiça muitas vezes tem que entrar em filas e ocupar instalações inadequadas para a distribuição de justiça. E a esperança de mudança que nós estamos vendo na ministra Eliana Calmon, que trouxe ao debate da nação, a discussão, o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Por isso, ministra,